Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Vamos verificar, a nossa aula. Me apresentando aqui, sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente de Geografia. A gente vai dar uma olhada aí no número da nossa aula, que é a aula 31. E nós temos o objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. No detalhamento, nós iremos verificar potencial turístico brasileiro, econômico e sustentável e seus impactos socioambientais. Então, vamos lá viajar pelo nosso território brasileiro e falar sobre o turismo. Bem, nesta aula nós iremos falar sobre as maravilhas naturais do nosso Brasil. E também vamos entender, como que o nosso país é um destino, turístico assim fascinante para os nossos turistas que querem conhecer o Brasil. E também vamos falar sobre a importância do desenvolvimento do turismo sustentável, a importância desse turismo sustentável e como nós podemos proteger a nossa natureza, nos divertindo através das várias atividades turísticas que o turismo ele proporciona. Então, o Brasil ele tem um grande potencial para o turismo, Então, ele é um país de dimensões continentais, ele tem uma grande extensão territorial, são aproximadamente 8.510.000 quilômetros quadrados. Então, o Brasil ele é conhecido mundialmente pelas suas belezas naturais. Então, ele é repleto de uma diversidade natural e também cultural, que faz que ele seja um destino turístico de grande potencial. Então, nós temos vastas florestas tropicais nesse território, nós temos praias paradisíacas, ecossistemas únicos, temos cidades históricas e uma rica cultura. Então, o Brasil ele oferece, por tudo isso, ele oferece uma ampla gama de experiência para os visitantes. Então, assim, nós temos aí muitas belezas naturais no território brasileiro. E aí a gente pode citar a nossa Amazônia, as cataratas do Iguaçu, aí nós temos várias belezas naturais, nós temos, por exemplo, a Serra Gaúcha, nós temos as dunas do Jalapão, nós temos várias aí que nós vamos ver no decorrer de nossa aula. E quanto também aos nossos aspectos naturais, culturais, relacionados à nossa cultura, a gente vai ver as festividades, que também envolvem aí as atividades do turismo, as festividades culturais, a culinária, as festas religiosas, como a do Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, e vários outros, cidades históricas que nós temos aí pelo Brasil. E a gente vai ver que o Brasil ele ocupa na atividade turística apenas 1% do fluxo mundial. Então, apenas entre os anos de 1995 e 2000, houve um aumento significativo no número de turistas que vieram para o Brasil. A gente vai dar uma olhada nesse gráfico que mostra, a chegada de turistas internacionais no Brasil entre os anos de 2018 e 2024. Então, esse gráfico é um gráfico que está no portal lá do Instituto Brasileiro de Turismo, que é a Embratur, que é uma autarquia do governo, que está ligada ao governo. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, vieram conhecer ao nosso país cerca de 27.195.238 turistas chegando aqui no nosso país. 2018, nós tivemos aí aproximadamente 6,6 milhões de turistas chegando no Brasil, que foi um número bem expressivo comparado aos outros anos. Nós tivemos em 2019 6,4 milhões, 2020 e 2021, vocês conseguem notar aí que houve uma redução, desse número de turistas no território brasileiro. Por quê? Por conta, que era da crise sanitária, que estava afetando aí vários países do mundo, então o Brasil também foi influenciado aí por essa redução do número de turistas. Então, em 2020, nós tivemos 2,1 milhões de turistas internacionais.
2021, 745,9 milhões. Aí, 2022, esse número de turistas cresce novamente para 13,6 milhões. 2023 aumenta mais ainda para 5,9 milhões. Esse valor de 2024, né, ele ainda não corresponde todos os meses do ano de 2024. E aí também a gente vai falar sobre o potencial turístico no Brasil, turísticos do Brasil, de que forma, né, o turismo ele traz vários benefícios. O turismo ele vem trazendo vários benefícios, né, para o território brasileiro. Quais são esses tipos de benefícios? Econômicos, sociais, culturais e ambientais, né, que são gerados pelas atividades turísticas. Então, do ponto de vista econômico, nós vamos ter o quê? Quais os benefícios que o turismo vai proporcionar? Ele é um grande gerador de receita. Então, o turista, quando está assim viajando pelo território brasileiro, ele vai fazer gastos nas redes de hotéis, restaurantes, nas lojas. Então, isso vai o quê? Gerar renda, tanto local quanto para nível nacional. E aí a gente vai ter um aumento de impostos. Então, são vários benefícios econômicos promovidos pelo turismo no Brasil. Do ponto de vista social, ele vai gerar grande número de postos de trabalho, direto e indireto. Então, a gente vai ter várias atividades aí que vai precisar contratar, né, vários trabalhadores para desenvolver essas atividades. E também a gente pode apontar aí a questão da educação, né, que muitos desses trabalhadores aí envolvidos nessas atividades turísticas, eles muitas vezes vão passar por cursos de capacitação, né, para melhorar o atendimento nas redes de hotéis e em várias outras atividades aí relacionadas ao turismo. Do ponto de vista cultural, o turismo ele preserva a identidade do lugar, como monumentos históricos, então aí a gente vai ter essa importância cultural, né? Nós vamos ter os patrimônios históricos também, eles vão estar aí sendo valorizados, a identidade cultural dos povos, a identidade dos lugares, né? Ela vai ser preservada aí, que é um aspecto muito importante. E do ponto de vista ambiental, a gente vai ter que o turismo ele alia a renda à preservação, né? A preservação do meio ambiente. É um fator muito importante aí dentro do potencial turístico ambiental, fazer aí essa junção, né? Fazer assim essa associação entre a renda que se gera a partir do turismo junto com a preservação. E aí, como exemplo, nós temos o ecoturismo, né, que é uma forma de desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente pode entender de uma forma melhor o que é o ecoturismo. O ecoturismo, ele é uma forma de turismo, né, que se baseia na exploração responsável, né, e de forma sustentável das áreas naturais. Então, ele tem como objetivo, a atividade do ecoturismo, o quê? Promover a conservação do meio ambiente e também o bem-estar das comunidades locais que vivem ali naqueles lugares onde se desenvolve o turismo. Diferentemente do turismo convencional, do turismo tradicional, né? O ecoturismo, que ele envolve aí uma forma mais sustentável, ele é diferente do turismo convencional, que pode muitas vezes ser impactante para o meio ambiente, esse turismo convencional. O ecoturismo, ele vai o quê? Ele vai buscar minimizar os danos e maximizar os benefícios sociais e ambientais. Então, aí ele vai fazer, né, essa associação. Então, isso é feito de que forma? Através de atividades, de várias atividades aí dentro do ecoturismo que vão proporcionar experiências de contato do turista com a natureza. Quais são essas atividades? Aí o turista pode estar sendo envolvido em atividades relacionadas às trilhas, à observação da fauna e da flora, atividades relacionadas com o mergulho e entre outras várias atividades aí dentro do ecoturismo.
sempre respeitando os princípios da conservação e também da preservação ambiental. Então, o ecoturismo, ele valoriza o envolvimento das comunidades locais. Então, tem essa preocupação de abarcar ali, né, essa preocupação de envolver as comunidades rurais dentro da atividade turística, incentivando o quê? O desenvolvimento sustentável dessas áreas visitadas e também contribuindo para a conscientização sobre a importância da proteção ambiental. Então, a gente vai dar uma olhada quais são as atividades que podem, né, ser realizadas no segmento do ecoturismo. E aí a gente pode verificar, entre essas atividades dentro do ecoturismo, nós temos observação de fauna, né, onde o turista ele pode fazer aí essa observação, né, dos animais, das espécies de animais que estão ali naquele local que ele está visitando. Então, vai se relacionar com o comportamento e habitats de determinados animais, observando os rastros, por exemplo, deixados por esses animais, os alimentos que fazem parte aí, né, da alimentação desses animais e vários aspectos aí relacionados, né, à observação da fauna. E também, né, entre as atividades turísticas, o ecoturismo ele pode envolver o quê? Atividades relacionadas à observação da flora. E aí, o quê? Permite compreender a diversidade dos elementos da flora e seus usos, né? Observando as espécies de plantas que vai ter ali naquele ambiente, as sementes, né? Também, dentro da atividade do ecoturismo, nós temos a observação de formações geológicas e as visitas a cavernas, né? Essa visita a cavernas é uma atividade que é chamada de espeleoturismo, né? É uma atividade que vem crescendo no nosso país, vem se popularizando bastante, né? Então, por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos a caverna de Maroágua, lá em Presidente Figueiredo, né? Nós temos a Serra de Tepequém, lá no estado de Roraima, né? Onde tem formações geológicas, onde o visitante pode conhecer, né, formações geológicas, rochas bastante antigas nesse ambiente. Nós temos também observação da astronomia, que faz parte aí do ecoturismo, né? Onde o turista pode observar as estrelas, eclipses, queda de meteoros, que é uma atividade também que vem se popularizando bastante no Brasil, né? Uma atividade turística. Por exemplo, lá nas dunas do Jalapão, né? É uma atividade que vem ocorrendo lá, onde o turista ele precisa ter um céu... Ele precisa fazer no céu noturno essa observação, né? Então, as condições atmosféricas elas têm que ser favoráveis, né? Para que o turista ele faça essa observação das estrelas, dos eclipses, enfim. Então, nós temos também uma outra atividade aí, que é o mergulho livre, né, que é uma atividade também do ecoturismo, certo? Nós temos também aí as caminhadas, as trilhas, os safaris fotográficos, que são atividades também que são realizadas, né, dentro do ecoturismo, e aqui na nossa Amazônia ocorre bastante, né, na nossa região amazônica aqui, devido à nossa biodiversidade, tanto de espécies vegetais, quanto a nossa fauna, que é bastante rica, né? Então, o turismo, ele é uma atividade que tem, né, tem contribuído para o aumento do PIB brasileiro. Professora, o que é o PIB? O PIB, né? Então, só relembrando, né, que o PIB, ele é a soma de todas as riquezas, né, todos os bens e serviços produzidos por um país. E aí a gente vai ter, né, o setor do turismo, né, de acordo com o IBGE, as atividades do setor de turismo, que vai envolver o quê? Os meios de hospedagens, alimentação e aluguéis de carros, né, foram as principais atividades responsáveis
pelo crescimento de 2,9% do produto interno bruto, né? Responsável aí pelo crescimento do produto interno bruto do Brasil, o nosso PIB, isso no ano de 2022. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação Getúlio Vargas, a Federação do Comércio de São Paulo, o Comitê de Plataformas Digitais de Turismo, a Traveltec, da Câmara Brasileira da Economia Digital, né? Eles fizeram estudos, né? Então, eles têm aí um estudo, uma projeção que foi realizada por esses órgãos aí, a partir da análise combinada de dados, e aí considerou que se forem feitos os investimentos adequados no turismo brasileiro e se continuar, né, se promovendo um ambiente favorável e competitivo, né, para a atividade turística, para o setor de turismo no nosso país, de acordo com essa projeção, isso poderá representar um aumento de 8,2% do PIB brasileiro nos próximos 10 anos, tá? Então, essa é uma projeção aí para o aumento do setor turístico, né, em relação ao PIB brasileiro. E aí a gente vai dar uma olhada nesse quadro, verificando as regiões turísticas do Brasil, é um quadro do Ministério do Turismo, e aí a gente vai ver que, de acordo com o Ministério do Turismo, nós temos 2.542 cidades, né, que têm potencial turístico. Então, o Ministério do Turismo, ele tem um mapa, né, onde os órgãos, os gestores municipais, eles fazem um cadastro na sua plataforma para indicar o potencial turístico dos municípios e, a partir daí, eles poderem receber incentivos, né, receberem recursos para o desenvolvimento de atividades turísticas. Então, essas 2.542 cidades, isso no ano de 2022, tá, gente? Elas estão distribuídas em 322 regiões turísticas no Brasil. Isso é um dado do ano de 2022, o que estava presente lá no mapa do Ministério do Turismo. Então, aí nós temos as macro-regiões do Brasil, né? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e a região Sul. Nós temos as regiões turísticas por cada região. Então, a gente vai ter a região Sudeste com 855 municípios aí considerados com potencial turístico no nosso Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo. E aí a gente vai ver, além dos benefícios sociais, econômicos, culturais, que o turismo ele vai promover, nós temos aí também o outro lado da moeda, que são os impactos ambientais do turismo, né? Que muitas vezes, quando ele não é feito de uma forma organizada ou planejada pelos gestores, vai acabar acarretando aí problemas negativos aí para as cidades turísticas, para as comunidades envolvidas. Então, a gente vai ver aí que alguns impactos ambientais do turismo nós vamos poder aí citar o desmatamento que acaba ocorrendo de grandes áreas com vegetação nativa, né? Muitas vezes isso ocorre quando vai se construir um hotel, outros complexos de lazer. Muitas áreas elas acabam aí sendo desmatadas. A infraestrutura precária de saneamento básico, que também vai contribuir para a poluição das águas e do lençol freático, né? Então, por exemplo, um hotel, quando ele não está assim de uma forma organizada, planejado de uma forma sustentável, isso aí vai, sem um saneamento básico adequado, né, ele vai ajudar a poluir, né, poluir, por exemplo, os corpos hídricos se estiverem próximos a ele, e vai ajudar também na poluição de outras formas. Então, a gente vai ter aí essa poluição das águas, do lençol freático, levando à contaminação e
atingindo áreas muitas vezes ainda maiores. Um outro impacto é a carência de sistemas organizados de coleta seletiva, quando isso acontece, né? Quando não há uma coleta seletiva dos resíduos sólidos que são produzidos, isso faz com que diversos desses resíduos, como por exemplo, canudos, garrafas e copos plásticos, eles acabam sendo descartados de forma irresponsável na natureza. Também a construção de represas e tanques destinados à piscicultura, elas vão interferir no curso natural dos rios e também muitas vezes acabam levando à pesca irresponsável. Então, para que haja a construção de represas e desses tanques, é preciso, né, que haja todo um planejamento, um licenciamento ambiental, aí uma fiscalização, né, para que o curso natural do rio ele não sofra aí uma interferência muito grande e para que a pesca não seja realizada aí de uma forma assim danosa para o meio ambiente. A falta de valorização da cultura, a gastronomia e o artesanato regionais. Nós temos também a descaracterização e desvalorização de comunidades locais, muitas vezes através de propagandas, por exemplo, relacionadas ao turismo, a identidade de povos indígenas, por exemplo, de povos quilombolas ou de outras comunidades locais. Essa identidade ela pode ser tratada de uma forma que às vezes na realidade não é aquilo, tá? Então o turismo ele tem esses impactos negativos, né, que acabam aí ocorrendo quando não há todo esse planejamento e quando o turismo ele não é desenvolvido de uma forma sustentável, aliando a conservação do meio ambiente, a proteção, né, do meio ambiente, né, com o desenvolvimento econômico. Então a gente vai dar uma verificada aí também no turismo nas regiões do Brasil. A gente vai falar sobre cada região do Brasil. O turismo na região norte, né? Ele é um destino rico em biodiversidade, cultura e paisagens deslumbrantes, atraindo visitantes de todo o mundo, né, que vem para a região norte em busca de aventura e também de experiências únicas. Então, um dos principais atrativos da região norte do nosso país é a nossa floresta amazônica, com sua biodiversidade única, que oferece oportunidades aí incomparáveis para o ecoturismo sustentável, né, com atividades como trilhas na selva, como a observação de pássaros, os passeios de barcos que são realizados aqui pela região norte, né, pelos nossos rios sinuosos, e até mesmo as hospedagens em lodges, né, que acontecem aí, como atividades dentro do turismo. Além disso, a região ela abriga uma rica biodiversidade cultural, né, envolvendo comunidades indígenas que vão preservar as tradições ancestrais. Então, aqui na região norte, os visitantes eles têm essa chance de aprender sobre a história, os costumes, o artesanato desses povos, através de experiências de turismo comunitário também. Então, a gente vai dar uma olhada nesse VT para conhecer um pouco mais, né, sobre o turismo na região norte, envolvendo as nossas belezas naturais e culturais. O Brasil é um país com um enorme potencial turístico. Vamos conhecer um pouco desse potencial das regiões brasileiras. A região norte é pouco procurada pelos brasileiros, porém possui destinos que vão além das florestas. No Pará, é possível conhecer a cultura e os costumes locais que misturam tradições indígenas com as trazidas pelos migrantes do Maranhão. O turismo no Amapá envolve atividades ligadas ao ecoturismo e tours que exploram a curiosidade de estar em dois hemisférios. O Amazonas explora sua arquitetura, história local, costumes e culinárias de influências indígenas e estrangeiras. Sem esquecer o Festival Folclórico do Boi-Bumbá, de Parintins. A natureza é o forte de Roraima, com a maior parte da floresta amazônica intacta e protegida. O Acre possui diversos atrativos turísticos ligados ao ecoturismo, a história do Brasil e a cultura da região. Em Rondônia, tem o turismo de compras, pesca esportiva e turismo histórico.
E no estado de Tocantins, encontramos cachoeiras, lagos e rios de águas azuis, cavernas, canyons, dunas e fervedouros. Muito bem. Então, seguiremos falando agora sobre o turismo na região Nordeste do Brasil, que é um dos destinos mais cativantes aos visitantes, né, com suas praias paradisíacas, uma rica cultura. Na região nós temos histórias fascinantes e uma culinária renomada, né? As praias, elas são verdadeiros cartões postais, né, onde vão ter praias com areias douradas, águas cristalinas e coqueirais exuberantes, e a gente vai ter destinos como Porto de Galinhas, Jericoacoara, Fernando de Noronha e muitos outros, né, que atraem turistas em busca de relaxamento, esportes aquáticos e cenários deslumbrantes. Além das praias, o Nordeste ele é rico em patrimônio histórico e cultural. Cidades como Salvador, Olinda e São Luís, né, são cidades que preservam a arquitetura colonial, realizam festivais folclóricos e celebram a rica herança cultural desta região. Também a gastronomia lá do Nordeste, ela é uma atração, né, onde a gente vai ter pratos típicos que vai conquistar os paladares ao redor do mundo, né, como a moqueca baiana, o acarajé, o baião A2, a carne de sol. Os sabores do Nordeste, eles são uma experiência sensorial imperdível para os visitantes que vão em busca de conhecer a região Nordeste. Vamos dar uma olhada neste VT, trazendo aí sobre o turismo no Nordeste. A região Nordeste é conhecida mundialmente pela sua beleza e diversidade. Destacamos que na Bahia, sua culinária e o povo acolhedor. No Maranhão, o destaque é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O Piauí apresenta sua história em sítios de pinturas rupestres. O Ceará, além das praias, tem as belezas do sertão e as construções históricas. Em Alagoas, chama atenção as piscinas naturais no meio do oceano. O turismo em Sergipe é voltado para a natureza do litoral ou das cidades do sertão. Em Pernambuco, destacamos o arquipélago de Fernando de Noronha. O Rio Grande do Norte é o paraíso para a prática do kite e windsurf, devido aos ventos fortes. Em Campina Grande, na Paraíba, acontece a maior festa de São João do mundo. Muito bem, então vamos agora dar uma olhada, né, sobre o turismo na região Sudeste. Vamos conhecer aí. O Sudeste ele é conhecido por abrigar algumas das mais importantes cidades do Brasil, como São Paulo, né, o Rio de Janeiro, além de Minas Gerais. Nós temos aí também as cidades lá do Espírito Santo, né? As praias do Sudeste, elas são um dos grandes atrativos da região Sudeste, né? Nós temos as praias de Copacabana, de Ipanema, Guarujá, de Ubatuba, né? Que atraem turistas, né? Que vão em busca de sol, mar e diversão. Então a região ela oferece oportunidades também para o ecoturismo, os parques nacionais que temos lá, as cachoeiras, as trilhas, né? Envolvendo aí o ecoturismo. E também nós temos a cultura que é diversificada. Então lá vai ter os festivais de música, dança, gastronomia, né, e religião que ocorrem ao longo de todo o ano na região Sudeste. Então vamos conhecer mais sobre o turismo na região Sudeste. No Sudeste, encontramos cidades voltadas ao turismo de negócios, destinos turísticos e boa gastronomia. O estado de São Paulo, a terra da garoa, tem uma capital com vida noturna movimentada e rica em atrações turísticas, das mais requintadas às mais populares. No Rio de Janeiro, encontramos a Cidade Maravilhosa, com paisagens naturais que se misturam às paisagens urbanas. Falando em Minas Gerais, destaca-se os atrativos históricos e uma deliciosa culinária. O Espírito Santo tem suas belezas aliadas às tradições dos povos que participaram da construção da história capixaba. Certo?
E agora eu vou mostrar para vocês o turismo na região Centro-Oeste. Vamos falar um pouquinho sobre o turismo nessa região, né? Então a região Centro-Oeste ela vai, né, oferecer lá as planícies, os rios majestosos e tem uma biodiversidade única. Então um dos principais atrativos turísticos lá na região Centro-Oeste é o Pantanal, a maior planície alagada do mundo. Então, além do Pantanal, nós temos também o Cerrado, um bioma único e repleto de savanas, né? Nós temos as matas e as formações rochosas impressionantes lá na região Centro-Oeste. Temos os parques nacionais, estaduais, também nessa região. Então, a gente vai observar o VT aí, né? Que também vai trazer informações sobre a questão cultural na região Centro-Oeste do nosso país. Vamos dar uma olhada. Os estados da região Centro-Oeste são o lar de cachoeiras, cânions, grutas e lagoas. Concentra boa parte dos registros da nossa história geológica. Em Goiás, nos deparamos com paisagens naturais e duplas sertanejas. O ecoturismo no Mato Grosso é destaque por concentrar o Pantanal, Cerrado e Amazônia. No Mato Grosso do Sul, a biodiversidade do Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica são as atrações. Muito bem, então agora seguiremos falando aí sobre o turismo na região sul do Brasil, né? Que é um dos principais atrativos da região sul, são suas praias de águas cristalinas e areias douradas. Então nós temos Florianópolis, Balneário Camboriú e Torres, né? Que atrai turistas para essa região. Né? Então, nós temos as serras da região sul, a Serra Gaúcha, a Serra do Mar e a Serra Catarinense, né? Oferecendo lá também várias atividades em trilhas, cachoeiras, rapel, né? Mas vamos conhecer um pouco mais sobre o turismo aí, envolvendo também a cultura, né? Que faz parte do turismo na região sul. A região sul possui lindas paisagens naturais, arquitetura herdada dos imigrantes e festas tradicionais nas colônias europeias. O Paraná é cheio de destinos maravilhosos, como as Cataratas do Iguaçu, cidades de cultura europeia e um litoral belíssimo. O estado de Santa Catarina possui a Serra Catarinense, com fortes raízes de seus colonizadores. Por fim, o Rio Grande do Sul realiza o enoturismo, parada obrigatória para quem curte degustar bons vinhos e contemplar belas paisagens. Então tivemos aí, né, um encanto de belezas naturais e culturais no nosso território brasileiro aí envolvendo o nosso turismo. Então esta foi a nossa aula e nos vemos em uma próxima.